Hoje eu quero falar sobre uma reflexão sobre a viúva de Sarepta, Elias e a viúva de Sarepta, aonde aqui vai nos falar sobre obedecer a palavra de Deus. Quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, confiamos na palavra de Deus, aquilo que tem para Deus, tem para nós, será cumprido. Dependente da situação que estamos vivendo, se o Senhor Deus disse, vai acontecer, basta eu e você ter fé e confiar nele. Então olha só o que esse estudo vai nos trazer, uma reflexão para que você venha entender o que o propósito de Deus tem para mim e para a sua vida, dependente da situação. Aonde não tem água, Deus faz ter água, onde não tem alimento, Deus faz ter alimento, porque Deus é Deus de provisão. Mas para a provisão acontecer, eu e você precisamos confiar nele. Então escute só e medite nessa reflexão. Que diz assim, ó, mas Deus opera um grande milagre. Aqui, pois Elias não foi protegido por exército algum, senão na casa de uma pobre viúva. Em tempo de fome e dificuldade, a viúva era a primeira a sofrer. Elias encontra esta mulher em uma situação miserável, mas Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Então Deus confunde, usando as pequenas coisas para confundir aquelas que pensam que são grandes. Diz bem assim, aqui na Bíblia nos diz assim, ó, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e de boas vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12 e 9. Entendeu? Então olha o que o Senhor diz através da sua palavra. Não existia naquela época tempo algum mais frágil e dependente do que uma viúva, mas sim o Senhor livrou a Elias das mãos de um grande e numeroso exército. Muitos buscavam apoio em armas e soldados, porém o profeta preferiu confiar no Senhor. Então ele preferiu confiar no Senhor, que o Senhor tinha o melhor para ele. O Senhor tinha o melhor para a vida de Elias. Então nos diz assim, ó, então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse, trazei-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. 1 Reis 17:10. Deus já havia preparado o coração daquela simples mulher, um coração contrito, cheio de fé, e o combustível que alimentava o fogo para operação do poder de Deus. Então Deus já estava preparando aquela mulher, mesmo naquela situação que ela estava passando, para que a gente possa entender. Entendeu? Então o Deus ele está trabalhando através da vida daquela mulher, através dessa maneira. Você medite nas palavras que está sendo aqui estudada, para que você entenda que às vezes, dependendo da situação que você está vivendo, Deus ele trabalha da maneira, da forma que ele quer na minha e na sua vida. Amém? Então existia uma devastação naquela cidade. As entradas da cidade eram locais de intenso comércio na época e ficavam repletas de comerciantes. E o texto nos revela a devastação que a seca havia provocado naquela região, pois não havia praticamente mais nada na cidade de Sarepta. E indo ela a trazer, ele o chama e lhe disse, trazei-me agora também um bocado de pão da tua mão. 1 Reis 17:11, capítulo 17, versículo 11. A resposta da viúva Elias mostra a gravidade desesperadora situação em que esta mulher estava. Faria uma última refeição antes de morrer juntamente com seu filho. Ela faria. E o profeta a submete a uma prova de fé, pedindo que ela dividisse o pouquinho que alimento que possuía com ele. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui e aponha 2 gravetos, e venho aqui e aponho 2 gravetos, e vou preparar para mim, para o meu filho, para que
comamos e morremos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Pela lógica, a viúva de Sarepta não atenderia ao pedido do homem de Deus. Ela, porém, deixou o seu instinto de protetora, mãe protetora, e crer na palavra do Senhor, que encontrou terreno fértil no seu coração, apesar da seca que castigava tudo ao redor de si. No entanto, no momento de seca é preciso ter fé. Precisamos ter fé. O azeite da viúva e a farinha era pouquíssimo. Ela escolheu crer, confiar. Essa mulher escolheu crer e confiar em Deus. E a sua fé foi honrada através da palavra de Elias. A farinha não se acabou e o azeite da botija não faltou, até que passasse o período de seca. Amém? Então você precisamos crer, confiar em Deus, que dependendo da situação que estamos vivendo, se nós confiarmos em Deus, nós vamos ver a provisão de Deus na minha e na sua vida. Reflita o que Elias vai falar para essa mulher daqui para frente, que você vai entender porque Deus ele multiplica na minha e na sua vida quando eu e você realmente cremos em Deus. Elias. Espera. Me dê também um pouco de pão. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Não tenho nada cozido aqui. Tudo que tenho é um bocado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu vim pegar esses gravetos justamente para cozer a nossa última refeição. Não se preocupe. Faça como disse. Mas primeiro, faça um bolo pequeno para mim e traz aqui fora. Depois você faz um para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Muito obrigada por tudo que fez por nós, profeta. Eu, sinceramente, não tenho palavras para agradecer. Agradeça a Deus. Foi Ele quem me enviou a você. Por que será? O Senhor dos Exércitos te conhece antes mesmo de você nascer, Keila. Ele sabia que você creria em mim. Não há coincidências com Deus de Israel.